Uma das tradições da prova do Enseja é o seguinte, eles sempre vão colocar uma questão envolvendo os dados ou então envolvendo as moedas. Heitor, por que isso, né? Muito por causa daquelas questões de probabilidade. Mas eles colocam no seu material, por exemplo, se você for estudar, como psicotécnico. Hoje ninguém usa muito essa expressão mais, principalmente para isso, tá? O pessoal geralmente fala que é o raciocínio lógico matemático. Só que se você for estudar raciocínio lógico matemático, é um leque absurdo. Se você já estudou para concurso público, você sabe o que eu estou falando. Tem muita coisa, mas não, a sua prova só vai pedir, tá? Basicamente isso, uma questão de probabilidade dentro das possibilidades. Basicamente aquela coisa, olha, se eu quero um número e eu jogo assim um dado, né? Qual que é a probabilidade de cair esse número que eu quero? A gente vai aprender isso. Se eu tenho uma moeda e jogo para o ar, qual que é a probabilidade? A gente vai ver como que a gente faz. E na verdade, você vai ver que há várias formas de fazer pegadinha com isso, né, na sua prova. Só que é muito simples resolver esse tipo de questão. Se você fizer exatamente o que eu falar, é aquela questão que vai aparecer certamente na sua prova, sempre aparece uma delas, tá? Você vai acertar, não tem erro, fica descansado. É só não florear muito, é só não inventar muito e seguir à risca aquilo que eu falar agora para você. Então vem comigo. Ó, também chamado de raciocínio lógico matemático ou então de RLM, que são as iniciais, tá bom? É uma coisa que psicotécnico, então não se preocupa. Ó, olha só que interessante. Vamos fazer o jogo do dado. Você pode apostar em qualquer dos números que aparecem em suas faces. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Heitor, só tem esses 6 números? É, se você olhar, né, um cubo ele só tem 6 faces. Lembra, inclusive, que a gente já aprendeu em aulas anteriores o que é face. É o lado, né, do meu cubo. Bacana. Então, só existem 6 lados, por isso que só tem 6 números, tá bom? Se você tem um dado aí na sua casa, dá uma olhada que você vai descobrir isso, tá? É só você olhar, tá? Inclusive tem um que toca no chão, não vamos esquecer. E ele quer saber, você escolhendo um deles, qual que é a sua chance de ganhar? Ó, repara uma coisa. Se eu escolher o número 1, é a mesma chance de outra pessoa que escolheu o número 2 do que outra pessoa que escolheu o número 3? É, tá bom? Estatisticamente falando, não importa. Se cada um escolher um, você só tem uma chance de acertar, tá? E aí, por exemplo, vamos escolher, que nem nesse exemplo, ele escolheu aqui o número 4. Bacana, legal. Então, vamos lá. Qual é o número de possíveis resultados quando você joga o dado? E aí ele quer saber também quantos resultados são favoráveis para que você ganhe. E aí o que a gente faz, pessoal? Toda vez que cair um exercício desse, tá? Ou de dado ou da moeda, você vai fazer a mesma coisa, tá? Presta bastante atenção. Que é o seguinte, você simplesmente vai fazer uma divisão. Onde você vai colocar algo embaixo, óbvio, né, que é uma divisão, e algo em cima. Legal? Bacana até aqui, né? Heitor, e nessa divisão o que eu faço? Você sempre vai fazer isso. Embaixo, você vai colocar sempre número de todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Tá bom? Todas. Em cima, quantos números você escolheu, quantos números você quer, tá bom? É sempre essa conta. Presta atenção, aqui em cima eu não falei o número que você escolheu, eu falei quantas possibilidades, quantos números você quer. Então eu não falei, olha, eu escolhi o número 4, então vou pôr o 4 aqui em cima, não. E quantas possibilidades você quer? Presta atenção, eu falei que é uma divisão, né? Embaixo, número de todas as possibilidades. Então, quantas possibilidades tem? São quantas faces tem, por exemplo, no dado. Então, se eu estou falando de um dado, eu estou falando de 6 faces. Concorda comigo? Então, 6 vai estar embaixo. Se eu estou falando de um dado, esse número sempre vai ser o 6. Não importa. Tá bom? Simplesmente assim. Então, eu estou falando de 2 dados. Aí é outra coisa. Estou falando aqui de um. Vamos com calma. E aqui em cima, eu não vou colocar o número que eu escolhi, eu vou colocar quantas possibilidades eu quero. Então vamos supor que ele está falando no texto, qual é a chance de eu, por exemplo, conseguir o número 4?
o número 4 é uma das 6 possibilidades que a gente tem. A gente tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o 4 é apenas uma possibilidade. Quantas possibilidades eu quero? Uma. Ou seja, a cada 6 chances, eu tenho a chance de ter um deles, que é aquilo que eu vou ganhar, aquilo que eu escolher. Adivinha, na sua prova vai ter uma das alternativas que vai estar 4 sobre 6. E aí a pessoa vai pensar, bom, 6 possibilidades, está certo. 4 é o que eu escolhi, né? Então vou marcar essa alternativa e você erra. Você não tem 4 em 6. Por quê? Você só escolheu um número, um tipo de número. Agora, vamos supor que eu escolhesse 2 números. Pode ser o número que você quiser na sua casa. Pode ser o 6 e pode ser o 3. Legal. Aí aqui eu não ia colocar 1, eu ia colocar 2, porque eu escolhi 2 números. Então em cima, pessoal, da nossa fração, é sempre quantos números que a gente quer. E embaixo, sempre o total de possibilidades. É só isso que você tem que saber, tá? Nessa questão de dados. Simples, não é? Vamos lá. Questão da moeda. E agora a gente vai complicar um pouquinho. Se você quiser saber qual é a probabilidade de cair coroa em 2 lançamentos, tá? Aqui ele está pondo RR, mas é coroa, porque o C é de cara, tá? Poderá ir reescrevendo os possíveis resultados em um esquema. Então imagina que uma moeda, né? Você vai jogar para cima. De um lado é cara, tá? Cara, e no outro lado é coroa. Coroa, ele está pondo R, tá bom? Só para não confundir com cara. Então, cara ou coroa? Cara, coroa. Legal. Ah, então, mas a moeda pode cair em pé. Para, né, pessoal? Só tem um dos lados, tá bom? Então, você só tem essas 2 possibilidades, cara e coroa. Legal? E aí ele quer fazer é o seguinte. Esse esquema da árvore aqui ao lado, de possibilidades, facilita a visualização e a contagem das possibilidades. Podemos contar e saber que são 4 os possíveis resultados nos 2 lançamentos de uma moeda. Só que ao invés de eu ter uma moeda agora, eu vou ter 2, tá? Então vamos lá, ele vai no início, aqui ó, no primeiro lançamento, ele vai pegar uma moeda só. Legal? E ele vai jogar. Pergunto, quais são as possibilidades que pode cair? Cara ou coroa. Concorda comigo? Uma moeda só, joguei para cima, ou vai cair cara ou vai cair coroa. Legal. Agora eu vou pegar uma segunda moeda. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Ela pode dar só cara ou coroa. Só que concorda? Se eu quero algum resultado, ela vai depender do resultado da primeira. Então vamos supor que na primeira moeda caiu cara. Na segunda vez pode cair cara ou coroa, para eu ter essas sequências. Só que, se essa moeda, a primeira moeda caiu coroa, a segunda vez também pode cair cara ou pode cair coroa. Concorda comigo? Então é o seguinte, nisso a gente tem, se cair a primeira cara, a segunda pode ser cara e a outra pode ser coroa. Se a primeira moeda cair coroa, a segunda pode ainda cair cara, mas pode cair coroa também. Então, quais são todos os resultados possíveis se jogar 2 moedas para o ar? Cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Concorda comigo? Isso a gente só exemplificou, mas fica relativamente fácil de perceber, né? Você só tem 2 moedas, tá? Então, pode cair 12 moedas? Não, eles vão fazer no máximo isso aqui, então não se preocupa. Mas essa árvore vai continuando. Você pode fazer uma terceira, se você quiser e tiver tempo, tá? Mas é isso que você tem que entender, essas possibilidades. E essa árvore você pode desenhar, se você quiser facilitar. E ele quer saber a probabilidade de obtermos coroa nos 2 lançamentos, ou seja, coroa, coroa. O que a gente vai fazer? A nossa fração. Ó, a gente acabou de descobrir, hein, que pode ser cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa, certo? Então vamos lá, ele quer saber probabilidade de ser coroa, coroa. Ou seja, quantas possibilidades eu quero? Bom, quero só uma, então, legal. E quantas possibilidades, jogando 2 moedas, eu posso ter? 4. Cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Ou seja, 4. Simplesmente 1 em 4. Acabou a nossa questão. É isso, você vai marcar a alternativa correspondente a 1 sobre 4, tá? Claro, a gente aprendeu, né, que 1 sobre 4, vamos só para desencargo de consciência, é a mesma coisa que 0,25,
que é a mesma coisa que 25%. Geralmente, vamos falar a verdade, nessas questões eles vão colocar só a fração. Até hoje foi isso. Mas vai que eles também perguntam em decimal ou em porcentagem. Você já sabe, tá? Porcentagem até tem uma chance até de cair, assim ligando essa questão. Mas geralmente eles estão dando já direto a fração e você marca a alternativa correspondente a isso. Agora vamos pensar em um problema de biologia. Olha que legal. Suponhamos que um casal que queira ter 2 filhos. O primeiro filho poderá ser do sexo masculino ou feminino. Então, você está vendo que ele só muda um exemplo? Mas vamos lá. Um casal vai ter um filho. Então, primeiro filho. Legal? Eles podem ter... Como é que esse filho pode ser? Pode ser masculino ou feminino. Tá bom? O segundo, pessoal, ele também vai ter, tá? E aí a gente vai ter que ter um dos 2 sexos. Só que presta atenção. Se o primeiro for masculino, o segundo também pode ser masculino. Mas se ele era masculino, também pode ser feminino. Então é a mesma coisa das moedas. É a mesma coisa, pessoal. Feminino, se foi o primeiro, pode ser também o segundo masculino. Mas se o primeiro for feminino, o segundo também pode ser feminino. Tá? Não tem muita criatividade nesses exercícios, né? Não tem muito para onde correr. E ele pergunta, qual chance que esse casal tem de ter os 2 filhos MM, ou seja, masculino. Vamos lá? Quais são as possibilidades todas que a gente descobriu? Masculino, feminino. Feminino, masculino. Feminino. Legal? Bacana? Tranquilo? Ou seja, ele quer saber só a possibilidade do masculino. Adivinha? Fração. Quantas possibilidades eu tenho? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Coloca o 4 aqui. Qual que ele quer? Ele quer só uma, Heitor, só um tipo, que é o MM, masculino. Ou seja, 1. Ou seja, nossa resposta, 1/4. Só isso. Vai que ele pergunta a probabilidade em porcentagem. É aqui nem exatamente o outro, né? Parece até que eu estou repetindo. 1/4 é a mesma coisa que 0,25, que é a mesma coisa que 25%. Legal? Bacana? É isso que a gente faz no dia da sua prova. Outro exercício. Isso aqui é bem divertido também, tá bom? Em uma escola, os alunos... Olha que legal. Em uma escola, os alunos de uma classe fizeram uma prova e os números das questões em cada um acertou foram anotados no quadro. Então, olha só. Aqui, a Joana acertou 15, Maria 8, Antônio 10, José 8 e Selma 9. Tá bom? Maria acertou 8 questões. Cadê Maria? Tá aqui, ó. Maria, 8 questões. Bacana, legal. Ela acertou mais ou menos que a média da classe. São 5 alunos. 1, 2, 3, 4, 5. Concorda comigo? Né? Nome não... Aqui é, pessoal, uma tabela, tá? Nome não é o nome do aluno, né? Então, é só... Tá dizendo que aqui do lado direito são nomes e aqui do lado direito são acertos. Tá? Então, não confunde. São 5 alunos. E a gente tem que calcular o total de pontos que essa turma fez para dividir. Então, vamos lá. Primeiro, como é que a gente vai saber se a Maria acertou mais ou menos do que a média aritmética? Simplesmente, a gente vai, primeiro lugar, o que você vai fazer? Somar os acertos de todos. Então, a gente vai somar os 15, mais 8, mais 10, mais 8 e mais 9. Se você somar tudo isso aqui vai dar 50 acertos. Legal? E depois, o que a gente vai fazer? Vai dividir, tá bom? E aí, a gente vai descobrir que é o seguinte, presta bastante atenção. A média aritmética, tá? É a média aritmética que a gente tem, né? Que a Maria acertou. Cadê a Maria? Maria tá aqui. Maria acertou 8, tá? Só que a gente tem aqui quantas pessoas? Quantos acertos? 50. Se a gente dividir por 5, vai dar 10. Então, por que você dividir por 5? Porque são 5 pessoas. Ou seja, a média aritmética são 10 acertos. Ou seja, quem tirou 10 para cima tem uma nota melhor do que a média aritmética. A média, tá, ficou em 10.
Pergunto para você, de todas as pessoas aqui, quem tirou a nota na média ou acima dela? O Antônio e a Joana. Quem tirou abaixo da média? Maria, José e Selma. Então, baseado nisso, vamos ver a pergunta da nossa questão. Ele pergunta, Maria, que acertou 8 questões, acertou menos ou mais do que a média? Acertou menos. Então, Maria acertou menos do que a média. Acertou apenas 8, enquanto a média eram 10 questões.